Às vezes, o maior perigo não vem de um inimigo declarado, mas de alguém que se senta ao seu lado e diz ser seu amigo. Por que existem pessoas que sorriem para você de frente, mas te desgastam por dentro? Por que depois de vê-las você se sente confuso, pequeno ou emocionalmente exausto? Existe uma verdade incômoda que quase ninguém se atreve a dizer. Algumas amizades causam mais dano do que a solidão, e reconhecê-las a tempo pode mudar sua vida completamente. Hoje vamos descobrir como identificá-las antes que seja tarde demais. No início, quase nunca parece algo grave. Tudo começa de forma sutil, quase invisível. Essa pessoa aparece na sua vida quando você está aberto, quando precisa de companhia, quando busca conexão. Ela se mostra interessada, ouve suas histórias, compartilha risadas com você. E durante um tempo, você acredita ter encontrado alguém especial. Mas pouco a pouco, algo começa a mudar. Você começa a notar que depois de falar com essa pessoa, sua energia não é a mesma. Não há uma discussão clara. Não há um conflito direto. Mas sim uma sensação estranha que se repete. Você se pergunta por que sempre é você quem cede, quem justifica, quem se adapta. Por que suas conquistas parecem incomodá-la? Por que seus problemas nunca recebem a mesma atenção que os dela? Aqui é onde nasce o verdadeiro problema. Estas pessoas não atacam de frente, não levantam a voz, nem mostram rejeição explícita. Sua forma de ferir é silenciosa. Às vezes, é uma piada que minimiza seus sonhos. Outras vezes, é um comentário que semeia dúvida. Pouco a pouco, você começa a questionar a si mesmo, sem entender o porquê. O mais perigoso é que este tipo de relacionamento se disfarça de normalidade. Você diz a si mesmo que está exagerando, que ninguém é perfeito, que as amizades são assim. Mas no fundo, algo não se encaixa. Você começa a se sentir culpado por colocar limites, começa a calar o que realmente pensa para evitar tensões. E sem perceber, você se afasta de quem realmente é. Este é o ponto exato onde muitas pessoas se perdem. Porque quando o dano não é evidente, torna-se muito mais difícil se defender. E enquanto você duvida, o desgaste continua. Compreender este início é fundamental para entender tudo o que vem depois. Com o tempo, os sinais começam a se repetir, mas continuam sendo sutis o suficiente para passarem despercebidos. Não são golpes diretos, mas pequenos gestos que, isolados, parecem inofensivos. O problema é que nunca ocorrem uma única vez. Eles se acumulam. Você nota que cada conversa acaba girando em torno da outra pessoa. Quando você tenta falar sobre o que te preocupa, a resposta é curta, indiferente ou rapidamente desviada para outro assunto. Você começa a se perguntar por que suas emoções parecem menos importantes. Por que você sempre tem que ser forte? Por que demonstrar cansaço parece uma fraqueza? Outro sinal aparece quando você começa a se sentir observado, avaliado. Suas decisões já não são simplesmente suas. Cada escolha vem acompanhada de um olhar, um silêncio ou um comentário ambíguo que te faz duvidar. Não te dizem que você está errado, mas conseguem fazer com que você se sinta assim. E o mais inquietante é que você não consegue apontar um momento exato em que tudo mudou. Essas pessoas costumam se apresentar como sinceras, inclusive honestas demais. Dizem que só querem te ajudar, que falam assim porque se preocupam com você. Mas por trás dessa suposta preocupação, há controle. Um controle disfarçado de conselho, um julgamento camuflado de carinho. Pouco a pouco, você começa a modificar seu comportamento. Pensa 2 vezes antes de falar. Ajusta suas palavras para evitar reações incômodas. E sem perceber, você se torna menor, mais cauteloso, menos espontâneo. Não porque alguém te pediu diretamente, mas porque aprendeu que ser você mesmo tem um custo emocional. Aqui é onde a confusão se torna perigosa, porque quando não há uma agressão clara, também desaparece a certeza de que algo está errado. E enquanto você duvida, o relacionamento se fortalece, mas não em igualdade, e sim
à custa do seu bem-estar. A mudança não ocorre de repente. Não há uma cena dramática que marque um antes e um depois. É mais silencioso, mais perigoso. Um dia você se descobre justificando comportamentos que antes jamais teria aceitado. E não sabe exatamente quando começou a fazer isso. Começa a pensar que talvez o problema seja você, que talvez seja sensível demais, que exagera. Cada vez que algo te magoa, você se lembra das palavras dela, dos seus gestos, de sua aparente calma. E se pergunta por que isso te afeta tanto se, segundo ela, não é para tanto. Este é o momento em que a balança se quebra, porque enquanto você se analisa, se corrige e se questiona, a outra pessoa permanece intacta. Não muda, não duvida, não se reavalia, e essa assimetria cria uma sensação constante de inferioridade emocional. Você começa a perder referências internas. Aquilo que antes parecia claro agora se torna confuso. O que antes você chamava de falta de respeito, agora chama de mal-entendido. O que antes era um sinal de alerta, agora chama de defeito próprio. Sem perceber, você deslocou a responsabilidade do dano para si mesmo. Também aparece o medo. Não um medo evidente, mas um sutil. O medo de dizer algo incorreto. O medo de provocar distância. O medo de que o relacionamento esfrie se você expressar o que realmente sente. Então você se cala, ou suaviza, ou adia. E nesse silêncio prolongado, algo essencial vai se erodindo. Sua identidade. Você já não reage como antes. Já não decide a partir da confiança, mas da antecipação. Não age por convicção, mas para evitar consequências emocionais. O mais inquietante é que tudo isso ocorre enquanto você continua convencido de que o relacionamento é importante, até mesmo necessário. Porque quando alguém consegue fazer você duvidar de si mesmo, também consegue fazer com que dependa da validação dessa pessoa para se sentir seguro novamente. Aqui é onde o vínculo deixa de ser um relacionamento e começa a se transformar em uma gaiola invisível. Você não percebe o preço real até que o desgaste já seja profundo. Não há uma fatura clara, nem um aviso prévio. O custo é pago em prestações, em pequenas renúncias cotidianas que parecem insignificantes, até que se acumulam. Você começa a ceder espaço emocional, a não contar certas coisas, a filtrar suas palavras, a minimizar suas conquistas para não gerar tensão. Pouco a pouco, seu mundo interior se reduz para que o outro não se sinta incomodado. E sem notar, você é quem começa a se incomodar com sua própria autenticidade. O cansaço se torna constante. Não é físico, é mental. É a fadiga de estar sempre alerta, de medir cada gesto, cada tom, cada silêncio. É a sensação de que descansar emocionalmente já não é possível dentro desse relacionamento. Mesmo quando tudo parece tranquilo, seu corpo permanece em guarda. Aparece também a culpa, uma culpa difusa, persistente. Você se sente responsável pelo clima emocional, pelos conflitos, inclusive pelo mal-estar do outro. Se algo vai mal, assume que poderia ter feito melhor, dito de outra forma, sentido menos. E essa carga invisível se torna cada vez mais pesada. Enquanto isso, o vínculo se sustenta sobre um desequilíbrio claro. Você se adapta, você cede, você muda. O outro simplesmente é. E quanto mais você tenta preservar o relacionamento, mais se afasta de si mesmo. O mais perigoso não é a dor evidente, mas a normalização do mal-estar. Você começa a pensar que amar implica se sacrificar dessa maneira, que todos os relacionamentos profundos doem, que se sentir pequeno é parte do compromisso, e assim justifica o que nunca deveria ter aceitado. Mas há um sinal que não pode ser ignorado. Quando você imagina sua vida sem esse relacionamento e sente mais alívio do que medo, algo dentro de você já entendeu a verdade antes da sua mente. Esse é o ponto crítico. Porque quando o custo de ficar supera o medo de partir,
A história entra em uma fase irreversível. Não acontece de repente. Não há uma cena dramática nem uma explosão final. A ruptura começa muito antes. Em silêncio, quando algo dentro de você para de tentar. Você já não discute, já não explica, já não espera ser compreendido, simplesmente observa. E se desconecta aos poucos. É uma mudança sutil, mas definitiva. As conversas tornam-se funcionais, vazias de profundidade. Você responde por inércia, não por interesse. Ouve, mas já não se envolve. Não porque não se importe, mas porque se cansou de sentir que nada muda. Faça o que fizer. Nesse ponto aparece uma clareza incômoda. Você começa a ver o relacionamento como ele é, não como quis que fosse. Reconhece padrões que antes justificava, condutas que antes minimizava, palavras que antes perdoava sem questionar. E essa lucidez dói, porque te obriga a aceitar há quanto tempo você vem se traindo. Também surge o medo, não do outro, mas do vazio. Do que resta quando um relacionamento que ocupava tanto espaço deixa de fazer sentido. Você se pergunta quem é sem esse vínculo, como será sua vida sem essa dinâmica constante. O medo não é de perder o outro, mas de enfrentar a si mesmo sem distrações. Paradoxalmente, é aí que você recupera pequenas partes da sua identidade. Começa a lembrar o que te entusiasmava antes, o que te fazia rir sem esforço. Que decisões tomaria se não tivesse que pedir permissão emocional? São lampejos breves, mas suficientes para te mostrar que você ainda está aí. O conflito interno se intensifica. Uma parte de você quer ficar por costume, por lealdade, por medo. Outra parte já não pode ignorar o desgaste, a incoerência, a falta de reciprocidade. E viver dividido torna-se mais doloroso do que qualquer ruptura. Esse é o verdadeiro rompimento. Não quando você decide ir embora, mas quando entende que ficar significa desaparecer lentamente. Quando compreende que continuar ali já não é amor, mas resistência. E uma vez que essa verdade se instala, nada volta a ser igual. Porque mesmo que o vínculo continue, você já mudou. E quando alguém muda a partir da consciência, a história só pode avançar para um desfecho. A decisão não chega com um discurso, nem com uma cena preparada. Não há ultimatos, nem lágrimas estratégicas. Chega em silêncio, quase sem você perceber, quando para de justificar o injustificável. Quando já não busca desculpas para o outro, nem mentiras suaves para si mesmo. Simplesmente, você sabe. Não é uma decisão impulsiva. É o resultado de muitas noites em que você se sentiu sozinho acompanhado. De muitas conversas em que falou sem ser ouvido. De muitas vezes em que escolheu calar para evitar conflitos, até que o silêncio se tornou seu único idioma. Você começa a agir diferente. Não exige, não reclama, não ameaça ir embora. Apenas se coloca a uma distância emocional que antes não existia. Observa com clareza o que antes te confundia. E essa calma nova, longe de ser indiferença, é aceitação. Aceitar não significa estar de acordo. Significa parar de lutar contra o que é. Parar de esperar que o outro mude por amor, por medo ou por culpa. Entender que ninguém se transforma sob pressão constante e que o amor não se implora, se compartilha. A decisão se consolida quando você se pergunta algo essencial. Se nada mudasse, você conseguiria viver assim por mais 5 anos? Não amanhã, não no próximo mês, a longo prazo. E quando a resposta é não, já não há volta, mesmo que continue fisicamente presente. Também aparece a culpa, a sensação de estar falhando com alguém, de ser egoísta por se escolher. Mas com o tempo você compreende que abandonar a si mesmo para sustentar um relacionamento é uma forma de autodestruição lenta, socialmente aceita. Então, você começa a se preparar internamente, não para fugir, mas para encerrar um ciclo com dignidade, para falar com honestidade quando chegar o momento, para sustentar sua decisão sem necessidade de atacar
nem se defender. A decisão que não se anuncia é a mais poderosa, porque não busca aprovação. Não precisa de testemunhas, apenas coerência. E quando essa coerência se instala, a ruptura deixa de ser uma ameaça e se torna um passo necessário. A partir daí, já não se trata de saber se você vai terminar ou não. Trata-se de quando e como. E, acima de tudo, de não voltar atrás depois de ter escolhido a si mesmo. O final não acontece no dia em que você diz adeus. Acontece muito antes, quando você entende que ficar já não é um ato de amor, mas de medo. Quando compreende que cresceu para um lugar onde a outra pessoa já não pode ou não quer te acompanhar. O momento de encerrar chega sem dramatismo excessivo. Não há vencedores nem culpados claros. Apenas duas realidades que já não se encaixam. Você fala com uma serenidade que surpreende até a si mesmo. Não porque não doa, mas porque já chorou tudo o que era necessário em silêncio. Dizer a verdade torna-se mais importante do que proteger uma ilusão quebrada. Você explica o que sente sem atacar, sem recriminar. Não precisa enumerar erros, porque o verdadeiro problema nunca foi uma discussão específica, mas a distância emocional que se tornou irreversível. Depois vem o vazio. Um espaço estranho, onde antes havia rotina, mensagens, planos. Esse vazio assusta, mas também liberta. Porque, pela primeira vez em muito tempo, você não está esperando nada de ninguém. Você está consigo mesmo. Começa a redescobrir quem era antes de se adaptar constantemente. Recupera pensamentos, desejos, silêncios próprios. Nem tudo é imediato nem fácil. Há dias de dúvida, nostalgia, até vontade de voltar atrás. Mas agora, você sabe algo que antes ignorava. Voltar não resolveria nada. O verdadeiro encerramento ocorre quando você deixa de idealizar o que foi e começa a ver o relacionamento por inteiro, com sua beleza e seus limites. Quando agradece o aprendizado sem romantizar a dor. Quando entende que algumas pessoas não chegam para ficar, mas para te ensinar até onde você pode amar e até onde não deve fazê-lo. Este final não te torna alguém frio. Torna você mais consciente, mais honesto consigo mesmo, mais capaz de escolher relacionamentos onde não precise se diminuir para caber. E então, acontece algo silencioso, mas profundo: a paz. Não uma felicidade explosiva, mas uma calma estável. A certeza de que fez o correto, embora tenha doído. De que escolheu crescer, mesmo que isso implicasse perder. Porque, às vezes, terminar não é desistir. É se respeitar. E nesse respeito começa algo novo. Uma vida onde você já não se abandona para que outra pessoa fique,